paz do Senhor, povo abençoado de Deus. Tem uma palavra muito eficaz, importante para os dias atuais. Nós queremos falar sobre ministério, e também os seus desafios. Nós vemos aqui um homem chamado por Deus, Moisés. Deus não chama homens capacitados, mas Deus capacita os chamados. Deus chamara Moisés, e se nós formos olhar para Moisés, Moisés era um criminoso. Ele havia assassinado um homem lá no Egito. E teve que fugir, pagou as consequências no deserto, os 40 no deserto, suficiente para se arrepender. E Deus chamara aquele homem e colocara diante do seu povo de Israel para conduzir aquele povo. Mas nem pelo fato de Deus escolher uma pessoa, ele está livre dos ataques do seu próprio povo. Nós vemos José vendido pelos seus irmãos. E nós vemos Moisés confrontado pela sua própria irmã. Quando ele casou com a mulher cusita, Miriam chamou Arão e disse: olha, o nosso irmão Moisés está errado. Ele casou com a mulher cusita, descendente de Cão. Pelo que Deus teve que tomar uma posição, analisou a posição de Moisés. Realmente Moisés havia casado com uma senhorita que não fazia parte da linhagem sacerdotal, estava errado. Mas não era da competência da sua irmã fazer juízo, porque ela, fazendo juízo da posição de Moisés, estaria colocando em dúvida um projeto de Deus. Deus tinha um projeto e o homem que ele tinha para fazer esse projeto era Moisés. Então, criticar, censurar, querer tirar a estabilidade de Moisés era confrontar com a vontade divina. Pelo que Deus chamou eles na tenda da congregação e disse: olha, realmente a posição de Moisés é delicada e tudo, mas quem trata com meu filho sou eu. Não é da sua competência tratar com meu filho. Então, você tocou em Moisés, você tocou no meu propósito. Você tocou na minha unção. Moisés é o meu ungido, eu escolhi ele. E Miriam passou uma semana fora do arraial, isso leprosa. Tem tantas pessoas queridas, amadas, que têm talento na igreja, mas que estão já descartados por Deus, estão fora do arraial, por se levantar contra a liderança. Nós vemos aqui no livro de Números, capítulo 16, que diz: e Corá, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filho de Rubi, e levantaram-se contra Moisés. E esse espírito de rebelião é tão sério no meio do povo de Deus. Existe uma unção maligna. São pessoas que têm uma habilidade infernal de convencer os outros para o lado da rebeldia, para se opor contra a liderança, para tumultuar a igreja, porque quando fere a liderança é amada, tem muitos que amam, e eu quero ser enfático e verdadeiro, preciso na minha colocação. Aquelas pessoas que mais amam a Deus são as pessoas que amam o seu pastor. Quando você vê uma pessoa tocando o seu pastor, aquela pessoa não tem comunhão com Deus, é um cristão, está ali, mas não foi ainda convertido, não é uma nova criatura, está com ações do passado, está ainda sob o domínio do príncipe das trevas, porque aquele que é dominado pelo Espírito promove a paz, a alegria, o gozo, tem temor, tem respeito. Então o que aconteceu? Eles, Datã, Coré, Abirão, convenceram 250 homens. Quem eram esses homens? Para você ver como esse espírito é muito perigoso, que convenceram 250 homens. E a Bíblia diz aqui que esses homens eram maiorais da congregação, chamado ao ajuntamento, varões de renome. Meu querido irmão, não toque na vida do seu pastor. Quando alguém vir tocar, meu querido irmão, clame o sangue de Jesus. 250 homens. O alvo desse povo
atraído pelo espírito da rebeldia, era confundir a obra de Deus, era tumultuar a obra de Deus, era colocar barreiras entre a obra de Deus. Pelo que nós vemos aqui, 250 homens, pessoas especiais, foram enganados por esses espíritos das trevas. E aqui Moisés, eles se congregaram contra Moisés e diz: demais, pois toda a congregação é santa, o povo é santo, Deus está no meio dela, porque Moisés e Arão se elevam, querem ter tanta autoridade sobre o povo. Eles querem ser defensores da igreja sem legitimamente serem chamados por Deus. Eles têm ciúme, eles querem galgar na marra o sacerdócio usando de todos os artifícios. É lamentável. E aqui nós vemos aqui o que aconteceu. Moisés disse: porventura para vós é pouco, que o Deus de Israel separou vocês do meio da congregação, para fazer chegar e administrar, vocês são obreiros, isso é pouco, foi isso que Deus deu para vocês, mas deu para Moisés o sacerdócio, a liderança. E Moisés manda chamar o povo. Uma das características dessas pessoas que já estão dominados pelo espírito das trevas, pelo espírito da rebeldia, a Bíblia diz que a rebelião é igual ao pecado da feitiçaria. O diabo sabe que o crente não vai colocar uma galinha preta, beber cachaça na encruzilhada, faz dele um rebelde. Está no mesmo nível. Lúcifer é o príncipe de toda essa rebelião. Meus queridos, e as características desse povo, veja aqui, Moisés diz aqui, está aqui, número 16 e 12, Moisés chamou eles: vem cá, vamos conversar. O que está acontecendo? Vocês têm lugar de privilégio, agora vocês querem assumir a minha liderança que Deus me deu. Vamos conversar. Não subiremos, nós não subiremos, não. Então, uma das características dessas pessoas que já estão enfermentadas e dominadas por esse espírito, eles não respeitam mais. Eles não respeitam. Se você faltar o respeito com o seu pastor, meu filho, clame a misericórdia de Deus, que você já está injetado por esse espírito da rebeldia. Aí nós vemos aqui, Moisés se irou. Eles provocam a ira do líder, para o líder perder a estabilidade e gerar conflito. Está aqui na Bíblia, número 16 e 15. Então Moisés irou-se muito. E vamos ver aqui a posição de Deus, meus queridos. Eu falo com muito amor, com muito respeito. Não se deixe levar por esse espírito. E a Bíblia diz aqui, número 16, 35. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens. No tempo, Deus matou os 250. Aqui está dizendo, meu querido, número 16, leia, e 35, que o fogo saiu de Deus. Deus matou aquele povo. Mas o alvo daquele povo era atingir Deus. Eles não podem atingir Deus diretamente, então eles atingem a Deus de tabela, atingindo aqueles que estão na frente do seu trabalho, representando o próprio Deus. Aí veja bem aqui o que diz aqui, olha, o que diz a palavra de Deus em número, aqui número 16, 35, diz que saiu o fogo do Senhor e consumiu eles. Mas em número 16, 41, você pode observar que diz assim: mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós mataste o povo de Deus. Então esse grupo, o alvo dele é tirar a estabilidade do seu pastor. Não entre nessa, porque a Bíblia diz também: pelo que ferirá o pastor e o rebanho se dispersará. Então quando o pastor é ferido, você sabe o que acontece? O rebanho se dispersa. Eles querem tomar o poder para isso. E a Bíblia diz assim, meu querido, olha: obedecei os vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam pela vossa alma, como aquele que há de prestar conta delas, eu vou requerer deles, para que faça a obra com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Está aqui na carta aos Hebreus, capítulo 13 e versículo 17. Obedecer e sujeitar. Obedecer e sujeitar. Em Hebreus 5:8 diz: embora ele sendo filho, Cristo,
aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Você sabe por quê, meus colegas pastores, igreja do Deus vivo, você sabe por quê que tem muitos pastores gemendo? Porque tem muitos pastores sofrendo, sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: não corrige o tolo, porque ele vai se ensoberbecer, ele vai se levantar contra ti. Corrige e repreende o sábio, e ele amar-te-á. E o pastor, quando ele ministra, ele não vai classificar quem é sábio e quem é tolo. O que Davi disse? A tua vara e o teu cajado me consolam. O cajado é só para a ovelha ama e aceita a correção. O que é bode não aceita, ele vai se levantar. Em nome de Jesus Cristo, não se levante contra a tua liderança. Se você ama a Deus, que não vê, você tem que amar o seu pastor que está diante de você. Quando você faz alguma coisa para o seu pastor, você está dizendo para Deus: Deus, eu te amo, e aquele que tu enviou eu vou honrar, porque já que tu não estás presente aqui, eu vou te honrar na vida desse que está aqui te representando. Um beijo no coração, fique na paz, em nome de Jesus.